Olá, meu nome é Arnaldo, sou professor e a pedido da Rede de Mobilização Social de Vidal Ramos, venho aqui falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e sobre a docência como um campo de atuação. Eu atuo nessa área há 20 anos. Eu comecei em 1999 e, embora em alguns momentos eu tenha me distanciado devido à questão da formação acadêmica, eu trabalhei com alunos de ensino fundamental nos anos finais, ensino médio, graduação, pós-graduação. E no que diz respeito à educação básica, que é onde eu estou no momento, eu transitei pelos mais diversos campos, várias disciplinas. Trabalhei com química, matemática financeira, física, geografia, sociologia, filosofia, que para mim foi uma disciplina fundamental no que diz respeito à minha formação intelectual. E, por fim, História, que é onde eu atuo no momento e é onde eu me formei. Eu tenho graduação na área, com uma graduação que contempla licenciatura e bacharelado, especialização em História Cultural, mestrado em História do Tempo Presente pela UDESC e doutorado em História Cultural pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSC. Ou seja, eu posso dizer que na minha área de atuação eu tenho uma formação bastante consistente. Atualmente eu sou professor efetivo da rede estadual, lotado na Escola de Educação Básica Frei Manuel Felipe, no município de Imbuia. Cheguei nessa função via concurso público. Me foram feitas algumas perguntas e eu vou tentar, então, em linhas gerais, responder. Como eu cheguei na profissão? Essa é a primeira pergunta que me foi feita. Bom, no início dos anos 2000, quando eu trabalhava como professor, a minha atuação era mais ou menos como um diletante. Eu não imaginava seguindo carreira na área, em hipótese alguma. Durante o dia eu trabalhava com o meu pai no escritório de contabilidade e à noite com os alunos do ensino médio. Por volta dessa época, eu comecei a graduação em História e nos primeiros meses ficou claro para mim que em breve eu largaria a graduação. Só que sempre acontece essas coisas na vida, né? No segundo semestre, nós tivemos uma disciplina chamada Teoria e Metodologia da História, com o professor Paulo Rogério Melo de Oliveira. Um professor que não era uma aula, era um mergulho numa realidade paralela. Eu fiquei tão encantado, tão impressionado com a capacidade que ele tinha de usar a palavra, de trabalhar o conhecimento, de maneira a fazer com que a gente ficasse envolvido, que eu concluí, olha, se um dia eu conseguir envolver um aluno da forma como eu fui envolvido por esse professor, eu encontrei o meu lugar no mundo. Então essa experiência, tanto a disciplina quanto o professor, acabaram definindo os rumos que eu tomei para a minha vida. O que precisa para entrar na profissão? A rigor, não precisa muito. Agora, se a pergunta for, o que precisa para ser um bom profissional, para ser um bom professor, aí o caminho, aí a resposta é outra. Eu diria que uma das condições necessárias é estar preparado e se preocupar com aquilo que eu falei antes, citando o exemplo do professor na graduação, em envolver o aluno, em entender a realidade dele, entender que numa sala com 30 alunos todos são diferentes, todos têm os seus gostos, as suas preferências, o seu dia bom, o seu dia ruim. Então, compreender a realidade do aluno é algo fundamental. Pensar que a docência nos leva a lidar com seres humanos em toda a sua complexidade. Uma questão fundamental também é estar atento ao tempo em que se vive, preocupar-se em entender o mundo, preocupar-se em fazer com que os alunos também o compreendam. Não posso manter um discurso, uma fala engessada da década de 80 e achar que ela, por si, vai dar conta de ajudar com a formação desse aluno. E, para tanto, eu entro num clichê, muito se fala, mas eu acho necessário repetir. Ler. Um professor que não gosta de ler, um professor que não lê, talvez ele ainda não saiba, mas está na profissão errada. Então isso é fundamental.
O que a profissão tem de bom e tem de ruim? Ora, uma resposta para essa pergunta é complicada porque ela é bastante subjetiva. Eu penso o seguinte, vamos tentar apresentar algumas questões que dizem respeito ao aspecto positivo da profissão. O meu avô era pedreiro. Eu adorava vê-lo trabalhar porque eu sabia que das mãos dele sairia, por exemplo, uma casa que era um sonho de vida de uma família, um sonho de vida de uma pessoa. Achava isso maravilhoso. Que orgulho para ele, né? Eu tento trazer isso para a minha vida como professor e tentar fazer com que eu seja também uma espécie de um construtor. Construtor de horizontes, alguém que permite aos alunos ampliarem o seu campo de visão e o seu entendimento do mundo no qual eles vivem. Veja, pensar, quando eu encontro ex-alunos, por exemplo, né? Um ex-aluno me bate nas costas, professor, que saudade da escola, e esses alunos acabam dizendo da importância que eu tive na formação escolar deles. Isso é sempre muito gratificante. Parte desses alunos, inclusive, hoje ganham mais do que eu fico feliz com isso. Inclusive, brinco, principalmente com alunos do terceiro ano do ensino médio, e digo a eles para tomarem cuidado com o tipo de gozação, de pegação no pé, em relação àqueles colegas que tiram notas mais baixas, porque, devido às voltas que o mundo dá, pode ser que mais tarde eles acabem se tornando patrões dos alunos que tiravam notas boas. Quanto aos aspectos negativos da profissão, bom, existem vários. Eu vou citar dois. O primeiro deles é a nossa responsabilidade como professores. Penso que há uma dificuldade muito grande da parte dos profissionais da educação, e eu me incluo nela também, na crítica que eu faço, que é no sentido de não perceber a importância do trabalho em equipe. Os alunos só mudam de sala, mas eles são os nossos alunos e o nosso objetivo deveria ser ter como horizonte uma formação integral desses alunos. E, para tanto, é necessário um trabalho em equipe, um trabalho afinado, onde haja diálogo. Um outro aspecto, e aí não necessariamente depende da gente, diz respeito à falta de valorização social da nossa profissão. Alguém poderia dizer que não, a educação é importante, os professores são importantes, coisa e tal. Isso são falas, do meu ponto de vista, absolutamente batidas. Batidas porque, via de regra, a gente não vê aderência na prática. Eu cito um exemplo. Esse período de isolamento social. É uma coisa extremamente angustiante ouvir pessoas dizendo que os professores estão em casa, sem fazer nada, e que por isso não querem voltar para trabalhar. Isso é de um absurdo profundo. Assim como falas que dizem que o professor está com a vida ganha porque trabalha na sombra. A única coisa que me conforta, melhor dizendo, quando eu ouço isso, é saber que falas dessa natureza vêm de pessoas que não têm a mínima noção do que é o trabalho docente. O que nós tivemos que fazer ao longo desse período de isolamento, a pressão que eu, meus colegas do município, estado, país, mundo, que os professores no mundo tiveram que fazer para se adaptar a essa realidade, para dar conta de, a toque de caixa, entender o funcionamento das aulas virtuais e toda a burocracia envolvida nesse aspecto, tentar acompanhar o que os alunos fazem em casa, foi algo absurdo. Eu bato palma para os professores diante dessa situação. Eu espero que quando nós retornarmos à aula presencial, reste um pouquinho mais de respeito àquilo que nós fizemos. Deixe-me ver o que mais que me foi perguntado. Há uma dica sobre o que uma pessoa precisa ter para ingressar nessa profissão. Eu penso que o mais importante é a pessoa refletir antes e ter consciência que a escolha desse caminho se não a mais, é uma das mais importantes escolhas que a pessoa pode fazer na vida.
É claro que se o objetivo for apenas ganhar dinheiro no final do mês, ou ganhar o salário e que se exploda o mundo, virar as costas, o caminho é um. Agora, se a meta for honrar o título, honrar o nome de professor, de professora, então o negócio é bem mais sério. Eu finalizo dizendo que, primeiro, agradeço ao convite que me foi feito, mas, acima de tudo, eu parabenizo a esse grupo de pessoas que, de maneira voluntária, vem, ao longo dos últimos meses, tornando público, socializando experiências, práticas, histórias, valores que representam o nosso município. Falo isso como cidadão, falo isso como historiador. Gente, meus parabéns, meu muito obrigado.